Salve, salve pessoal! Aqui quem fala novamente, Marcos, sócio do Cientiflix. E hoje eu trouxe um tema interessante, porque condomínio em especial sempre tem essa recorrência, essa venda em recorrência. Uma hora é retrofit, uma hora é reforma, uma hora é manutenção. Então a gente sempre tem que lidar com a compra de materiais de construção. Hoje eu trouxe esses meus dois convidados que eu já vou apresentar na sequência, que eu gostei muito quando a gente teve uma reunião prévia, porque o negócio em si já chama atenção pela forma que ele foi constituído. Então hoje nós vamos mergulhar um pouquinho nesse formato de fazer negócio, que hoje a gente olha para modelos de franquias e a gente imagina que talvez isso seja uma das únicas formas de se estabelecer esse tipo de negócio quando você quer dominar territórios, principalmente grandes como o território brasileiro. E a gente vai hoje mergulhar em forma de um outro modelo de construir, de empreender, que vai ser muito legal. Parafraseando aqui o nome do nosso convidado, que é da nossa Rede Construir, vocês devem conhecer, Rede Construir hoje já é em território nacional, e nós trouxemos o fundador, Sérgio Del Nero, e a nossa querida Rosana Francisco, que nós vamos bater um papo sobre isso. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo prévio que nós tivemos e que agora a gente vai poder mergulhar um pouquinho mais. Muito bom. Rosana, seja muito bem-vinda. A gente já teve 2 momentos juntos, né? Além daquela reunião, tomamos um café aqui também. Sim. E hoje a gente vai mergulhar, porque pelo visto sua experiência em franquias também é vasta. Então a gente vai bater esse papinho. Turma, antes de começar, eu vou pedir para você seguir o canal do Cientiflix, para que vocês curtam esse conteúdo, para que vocês compartilhem, porque é sempre muito importante a gente compartilhar conhecimento. Então, principalmente na sindicatura, que é um mercado que está em constante evolução, cada hora chega mais novidades por parte dessas construtoras, por parte das administradoras. Agora vem a IA, uma nova onda de IA. Então, a gente tem que sempre se manter atualizado, assim como o médico, assim como o engenheiro, o síndico, mais do que nunca, vai precisar ter esse conhecimento apurado para que as coisas funcionem bem no dia a dia. Sérgio, eu vou começar contigo. Com todo respeito à Rosana, eu vou começar com o Sérgio, porque ele vai me explicar como é que nasceu a ideia da Rede Construir, porque pelo que nós conversamos, ela é um modelo associativista, né? Isso. Não sei se eu falei a expressão correta. Certíssimo. E eu queria que você me explicasse, desde do berço, do nascimento ali da Rede Construir, como é que a coisa desenrolou e como é que está hoje. E aí a gente vai passando ao longo do tempo, como eu falei, um bate-papo sem hora para terminar. Tá, o Jogo do Brasil já foi. Só segunda. Agora a gente vai poder estabelecer um papo tranquilo. E aí eu queria que você me comentasse. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com a Rosana também. Muito bom. É importante conhecer porque muitas pessoas confundem associativismo com franquia. Franquia tem alguém que desenvolveu um modelo e depois que ele provou que era um modelo vencedor, ele começa a vender esse modelo para terceiros. Em contrapartida, quem for comprar isso aí paga um royalty 5, 6, 7, 8, 10% sobre o faturamento bruto. O associativismo não é isso. O associativismo é reunir lojistas que já, preferencialmente, já estão instalados e que estão trabalhando sozinhos. Ao vir para o grupo associativista, ele vai receber experiências de diversos outros lojistas e do grupo como um todo para poder escalar o negócio dele, né? Trabalhar sozinho é difícil você descobrir tudo sozinho. Se você estiver dentro de um grupo que já teve experiências semelhantes, ele já parte de um outro patamar, muito mais adiantado, né? Então, entendendo um pouquinho o que foi isso desde o início, há 29 anos atrás, por iniciativa do nosso sindicato de lojistas de material de construção do estado de São Paulo, nós começamos a estudar o que as farmácias estavam fazendo. Porque as farmácias já vinham trabalhando com associativismo.
se você pegar 30 anos atrás, a grande maioria das farmácias era a farmácia do seu Zé, do seu Pedro, do seu João. Drogaria São Paulo, essas drogarias grandes hoje, Drogazil e vai por aí afora, ainda não tinham a força que tem hoje, né? Perfeito. Mas esses lojistas, esses farmacêuticos pequenos entendiam que iam ser engolidos por essas grandes redes. Então, eles encontraram um modelo associativista e começaram a se fortalecer. Hoje existem diversas associações de farmácias, com os mais variados nomes, né? Vendo essa experiência já em farmácia, com o apoio do sindicato, nós buscamos esses profissionais que tinham estruturado as redes associativistas de farmácia. E fomos estudar o que é que eles faziam que pudesse ser utilizado para o material de construção. Apesar de ser ambas, são comércios, existem particularidades de cada atividade, e a nossa é uma atividade muito mais trabalhosa, porque ela tem um componente de logística que tem um peso muito grande, e o sucesso ou fracasso está vinculado a essa questão de logística, né? O peso é muito grande. Você imaginar o custo de uma operação hoje, assim, sem medo de errar, 15% a logística do custo. 15% a logística. Então, é um peso muito grande e ela tem muita técnica por trás, né? Então, depois a gente fala um pouquinho mais do ganho, o ganho que se tem quando está em associativismo. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho no tempo, nós conversamos com essas pessoas que tinham ajudado o desenvolvimento da rede de farmácias, mas dali a gente não viu como utilizar tudo isso, desse conhecimento da farmácia para o nosso negócio. Aí nós pedimos para criar um estatuto para redes associativistas voltadas para material de construção. E numa parceria com o Sebrae foi criado esse estatuto. Esse estatuto se transformou em um documento de utilidade pública. Qualquer um pode utilizar. Então não existia um modelo associativista para material de construção, para que quando você montasse uma rede pudesse ser registrada na junta comercial. Claro. Precisava ter toda essa documentação feita para que isso pudesse ser efetivado. Feito isso, nós criamos a primeira rede associativista, Rede Construir. E foi muito interessante porque... Isso a gente está falando em que ano, mais ou menos? 97. Tá, entendi. Né? 96 já começamos a trabalhar, mas nós já estamos falando em 97, né? Você está falando em 30 anos aí. Nós estamos falando em 28, 29 anos. Então, por aí, né? Isso. E aí nós formalizamos a criação da Rede Construir. E como esse documento ficou um domínio público, outras redes associativistas foram surgindo, né? 2, 3 lojas, 4 lojas, pelo país afora. E aí a gente começou a provocar reuniões com essas outras redes associativistas para ter experiência. Você imagina a experiência de uma loja no Rio Grande do Sul e a experiência de uma loja no Piauí, no Ceará. Né? São situações diferentes. Sim. Você imagina, no norte ou no nordeste, vamos falar que é um pouquinho melhor, norte é mais difícil ainda, poucas indústrias. Sem dúvida. Imagine o peso da logística de levar um material, por exemplo, produzido em Santa Catarina para o Ceará, para o Pernambuco, para a Bahia, né? Nós estamos em São Paulo, a maior parte das indústrias estão em São Paulo. Então, a nossa vivência é uma. Para quem está lá no Nordeste ou no Sul, é outra. E essa soma de informações tem uma riqueza muito grande. Sim. Isso fez com que todos nós conseguíssemos ganhar um pouquinho de conhecimento para a nossa operação. Mas você imagina que você está em grupo e esse grupo passa a compartilhar dessas informações. Então, o ganho passa a ser de todos os que estão ali trocando ideias, né? E como a gente fala, é o conhecimento coletivo. Coletivo, é normalmente muito maior do que o individual. E aí, dessas reuniões que aconteciam a cada 2 meses, 3 meses, 1 mês, enfim, a periodicidade ia sendo ajustada, nós começamos a entender que, poxa, por que não nos transformamos numa rede nacional? E disso, cada rede tinha um nome.
E aí a gente começou a entender qual seria o melhor nome. Claro que tinha um pouquinho de vaidade e tal, mas isso tudo foi vencido e todo mundo entendeu. Construir é um nome muito forte, né? Primeiro que é um verbo, né? Então é mais fácil de você ter a fixação. Sim. É quase que eu vou construir. Exato. Então, rede construir. E essas outras associações de outros estados resolveram embarcar no mesmo nome, Rede Construir. E aí foi nesse instante que a Rede Construir deixou de ser de São Paulo e passou a ser nacional. E ao longo desses anos a gente foi expandindo, hoje a gente está em 10 estados com praticamente 300 lojas. 10 estados com 300 10 lojas. estados, com um faturamento de 1,3 bilhões ano, que nos coloca na posição entre sexto e oitavo lugar do ranking de revendas de material para construção. Sim. Então a importância que se tem hoje é muito grande. Agora, isso é fruto da somatória de conhecimento, de dedicação das pessoas que ao longo desse tempo ofereceram para o grupo. E nós fomos transformando isso em regras, manuais, para que uma loja nova que entre no grupo já venha com toda essa já receba toda essa bagagem, né? Então, importância... Então, vai chegar com um enxoval. Então, um enxoval. Quando o cara chega, ele já chega também, vocês já colocam muito conhecimento para ele também, né? É isso aí. E para finalizar esse conceito, né? Então, passados esses 28 para 29 anos, como é uma associação, as pessoas não pagam royalty, eles pagam uma mensalidade. E essa mensalidade que eles pagam pode ser zero. E o propósito nosso é que seja zero. Como é que você zera essa despesa? Porque você tem que manter toda essa estrutura. Como é que você zera? Comprando dos fornecedores parceiros. Então a ideia é que a loja seja a ponta final da indústria. A indústria está aqui atrás. Mas essa capilaridade que a indústria quer e gosta, né, é o que a gente objetiva. Então, quando ele compra dos fornecedores parceiros, gera uma verba de cashback que paga a mensalidade dele. Entendi. Então, vamos dizer, só para eu consolidar esse conhecimento na minha cabeça. Então, o lojista compra de uma indústria parceira e essa parceira bonifica ele de alguma maneira, incentiva ele de alguma maneira para a rede, ou enfim, eu não sei se para ele independentemente ou para a rede, para que consiga diminuir essa taxa mensal. E aí, então, ou seja, a gente ia chegar tendente a zero esse custo de fazer parte da associação. Na verdade, é o ganha-ganha. É o ganha-ganha. A loja ganha, a associação ganha e a indústria ganha. Quando todo mundo ganha, é um negócio que é perene. É potente. Quando um só ganha, chega um determinado momento que fala, não estou gostando da brincadeira, vou sair fora. Exato. Né? E essa consolidação com 28 para 29 anos é a prova, né, de que isso funciona. Sim. Existem diversas redes e cada uma tem o seu sistema de atuar, mas a da Rede Construir, eu posso falar bem porque sou sócio fundador, associado fundador, que eu não sou sócio, associado fundador, né? Ela é uma rede que a gente pode dizer que é a mais estruturada, isso sem nenhum propósito de merecer qualquer outra rede, mas o número de anos que a gente viveu e convive com isso nos dá essa segurança de dizer, olha, o nosso modelo é um modelo campeão. Quem entra acaba se desenvolvendo, e esse é o nosso propósito. Que legal. Olha, muito legal ver toda essa trajetória. Rosane, como é que chegou nesse barco aí? Porque a história é louca. Porque porque eu falei assim, ó, quando eu olho a Rosana, que pela tua história você participou pelo lado das franquias, né? Sim. Aí de repente encontra o Sérgio e aí ele entra nesse... Quanto tempo você tá nesse barco? Quando vocês se encontraram e falou, agora a gente vai para esse novo projeto aí, vamos em frente, me conta. Eu trabalhei, né, um tempo em São José do Rio Preto com o pessoal de franquia, né? Então, trabalhei com o Daniel, que foi fundador da Microlins. Olha que interessante, quando você trabalha com fundadores, você ganha muito, muito em conhecimento, energia, né? Porque a energia é outra, né? Então, na época, eu ganhei muito conhecimento, muita energia, mas eu era um pouco mais jovem. Então, você não tem tanta experiência e bagagem profissional, né?
E nem tanta convicção assim. Conhecimento sim, mas não tanta convicção, né? Então, na época, ele vendeu, né, a parte dele e aí deixou de ser um franqueador, que ele já estava tentando outros métodos, outras sociedades com o Semenzato, e o Semenzato sempre dono de várias franquias. O Semenzato é da Microsoft, né? O Semenzato fundou junto com ele, e aí depois Shark Tank Brasil, aí o Semenzato foi para outras franquias e o Daniel meio que travou. E aí depois o Daniel explodiu de novo, porque isso é natural do empreendedor. Tem momentos que ele recua para ele poder dar um novo salto. E aí, nessa transição, em que o Daniel deu uma recuada para estudar o mercado chinês e várias coisas, eu voltei para minha cidade do interior, que é Avaré, que é onde eu nasci. E eu comecei a estudar o mercado e falei assim, tá, deixa eu ver então o que eu vou fazer da minha vida aqui nessa região, porque eu acho um pouco difícil, mas eu vou ter que inventar alguma coisa. Sim. E aí eu fui estudar uma rede que chamava Rede Cacique. E eu cheguei neles e falei assim, olha, é o seguinte, vamos desenvolver alguma coisa, nem que seja venda externa que vocês não têm, e a gente vai estudando o mercado de vocês e ver o que acontece. Olha, Rosana, até hoje todo mundo que entrou nessa área saiu e não ficou. Eu falei, tá, vamos tentar. Você tá brincando. Já te animou desse jeito? Sim, desse de cara. Aí eu falei assim, então tá, vamos tentar. Se com 6 meses nada acontecer, nada mudar, ok. Né? A gente fica no 0 a 0. Mas se começar a acontecer alguma coisa, aí a gente vai mudar todo, né, a nossa estratégia. Tá bom. E aí, com 6 meses, alavancou, tipo, eles vendiam, acho que na época, 450 mil, foi para 850 mil. Sim, e aí eles falaram, não, Rosana, vamos então agora incorporar esse trabalho, uma forma de estratégia, e vamos fomentar mais. Só que aí veio, acho que foi uma crise que teve na época, acho que foi 2019, uma coisa assim, eu não lembro. Que a gente teve, né? Teve 2007 teve, né? Depois teve alguma coisa em 2017, 2018 ali. Porque 16 entra o Temer, salvo engano, mas acho que o Temer entra em 16. Aí depois teve algum balanço ali. Aí eu sei que começou a dar uma queda, e aí eu comecei a perceber que não ia evoluir, né? E o empreendedor é uma coisa muito engraçada. Mesmo quando você trabalha para alguém, se você vê que você vai travar e que tudo que você imagina que vai acontecer, e porque você sabe que vai acontecer e não acontece, você para. É difícil, mas porque é muito difícil essa tomada de risco. Ser empreendedor. É muito difícil. E aí eu fiz uma pesquisa recentemente que os verdadeiros empreendedores são 3,8% no mundo. 3,8% no mundo. É muito pouco. É muito pouco, porque é aquele que realmente é resiliente e ele é consistente, ou seja, ele faz uma história de vida e que parece que o tempo todo ele está desistindo, mas na verdade não. Cada hora que ele para, ele dá um salto. E aí, olha que interessante, quando eu recuei nessa parte, né, lá na Rede Cacique, e aí eu parei para pensar e falei, não, mas esse mercado é muito ruim. Ele tem que mudar. Sim. E aí eu lembro que eu tive uma depressão ferrada nessa época, e veio a pandemia, e aí eu comecei a desenhar um negócio, que eu falei, mas esse negócio nem existe, eu vou achar que eu sou louca. E aí eu lembro que um amigo de TI, que era de São Paulo, falou assim, Rosana, procura a Rede Construir, que é uma rede que tem empreendedores e eles são muito avançados. Falei, tá, vou tentar. E aí eu procurei... Você em Avaré. E eu em Avaré. No meio lá, terminando aquela fase horrível da pandemia, 2020 para 2021. Sim. E aí eu fiz reunião online com uma das pessoas que fazia parte da Rede Construir, e de repente veio um presidente da época que era o Fregonese. E o Fregonese entrou em contato e falou, Rosana, venha para a rede, eu vou incentivar você nos seus projetos, venha, faça a expansão da Rede Construir e vamos alavancar isso. E aí foi que eu fui para a Rede Construir, o Fregonese morreu na Covid, faleceu. Puxa. Aí depois eu conheci o Sérgio Del Nero, conheci a Silvana, conheci Sérgio Gomes, Renato Marques, e aí eu incorporei a Rede Construir como se fosse algo assim fora da caixa, e era fora da caixa, né?
E aí a gente começou, eu embarquei nesse trabalho de ser executiva de expansão. 4 anos com eles, 4 anos, aí foi quando chegou naquele momento novamente que agora precisa dar um salto. E aí aquele momento travou, porque não dependia apenas da Rosana, dependia de várias pessoas. E aí esse momento foi, então aqui eu paro. E aí eu fiquei 1 ano afastada. Foi quando eu conversei com o Del Nero novamente. Ele falou assim, Rosana, vem aqui para a Rede Construir Vila Olímpia. Aqui Minha Vida é um Livro Aberto, em branco, e a gente começa com uma nova história. Que legal, olha aí. E aí você veio, depois dessa pausa, você veio. Aí eu vim, e aí nasceu o Conto da Construção. E aí, Conto da Construção, que a gente já vai mergulhar o Conto da Construção. Que aí, então, vocês já se conheciam, então. Já. E aí, depois desse hiato, você volta para construir Vila Olímpia. Que legal. Puxa vida, tem história, hein? É isso aí. Tempo aí. Passou pandemia, inclusive. A gente tocar num tema até interessante. Nem estava na pauta, hein? Nem estava na pauta, viu, seu Zé? Como é que foi a pandemia passar por isso? O material de construção foi, vamos dizer, privilegiado por isso, né? O pessoal ficou animado, né? Ficou em casa e começou a fazer. Foi exatamente isso aí, né? 2020 ainda foi um ano preocupante porque era um negócio novo, ninguém entendia no que ia dar. Primeiro, todo mundo achava que eu era um deles. 1 semana isso aí tá tudo liberado, né? Então eram 2, então. Esse é a mesma coisa. E aí depois começaram aqueles negócios de trava, não pode, a loja tem que ficar fechada, etc e tal. Bom, ia quebrar todo mundo. Felizmente, esse é um mercado que é o 3º maior mercado. O primeiro é supermercado, o segundo é farmácia, o 3º é o material de construção, né? E aí vem o lado, acho que positivo das grandes companhias, né? Sim. Que eles têm muito mais capacidade de pressão, né? E fizeram uma pressão a ponto de mostrar que o material de construção era bem de primeira necessidade. E é mesmo. Se quebrar um sifão, você vai deixar vazando? Se a telha quebrar, vai vazar dentro da casa? Se o disjuntor queimar, fica sem luz? E vai por aí afora. E realmente enquadraram como comércio de primeira necessidade. E com isso começou a movimentar, né? A máquina novamente, porque tinha parado, assim, despencavam de 10 para 1, desespero, entendeu? Foi de louco. E aí foram reabrindo as lojas, foram as pessoas em casa, a grande maioria, eu mesmo fiquei 3 meses em casa, eu tocava a venda. E só os mais jovens ficaram na empresa. Tinham, também tinha aquele negócio. O de mais idade deveria se conter e tal, né? Sim. E então eu tocava o negócio à distância, tal, mas Deus me livre ficar dentro de casa, é uma coisa de louco, né? E aí nós começou isso em março, abril, maio, junho, começou a crescer a venda, né? O que está acontecendo? As pessoas estão em casa e precisam reformar. Aí o cara está fazendo um home office, ele precisa ter condições de ter uma televisão, uma tomada a mais, e ele começa. Aí o cara começa a ficar em casa, ele precisa dar um jeito nesse ambiente. Aí a mulher pede, olha, vamos aproveitar para trocar a cozinha. É assim mesmo. E assim vai. E aí foi uma loucura, porque no ano de 2021 a gente já tinha recuperado, eu digo, o segmento como um todo. Principalmente as lojas de periferia foram as que mais tiveram esse crescimento. Por quê? Onde nós estamos aqui na Vila Olímpia, né, um centro empresarial, né, corporativo. Nós experimentamos esse crescimento de uma forma muito mais lenta, nós só fomos ver o resultado mesmo no segundo semestre de 2021. Mas na periferia, o negócio foi uma loucura. Porque no fim do dia o pessoal estava morando, né, mas não trabalhando. Vocês estão imersos dentro de um ambiente extremamente corporativo. Exato. E a galera não estava lá, né? E para nós, na nossa região, foi mais difícil, né? Mas o mercado como um todo foi muito bom. O que tem de ruim nisso é que nesse momento os materiais dobraram de preço, literalmente dobraram de preço, né? Mas aí tinha algum gargalo na produção desses materiais também ou não? Ou foi realmente
excesso de demanda e não tinha para entregar, e aí ou foi um... Eu acho que foi a somatória. Eu acho que assim, né, tem aquele negócio do oportunismo, né, que é péssimo isso, né? Você viver o seu sucesso na desgraça do outro é ruim, né? Mas enfim, o ser humano como falam, né? Tem uns que choram, outros que veem violência, né? Exatamente, Mas foi um momento de transformação realmente, e o mercado felizmente se acomodou. Boa parte desses valores, né, acabaram caindo, e hoje o mercado já navega nas mesmas condições de 2020 ou até melhor do que isso. Já passou isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, senhor Sérgio, que agora sim, aí voltando para... Senão a Bruna me mata, ela fala assim, você desvia tudo. Deixa eu te perguntar, senhor Sérgio, hoje, por exemplo, vamos dizer, eu abri uma casa de material de construção e meu avô falava, meu filho, se tu quer empreender, pega um depósito de construção, porque pelo menos nunca vai ter problema aí depois o senhor me corrige, mas ele falava, o prego nunca vai vencer, ele vai ficar lá, uma hora você vai vender, ele sempre falava isso daí, quer isso daí vai dar dinheiro. Como é que é o tipo da loja hoje, características, né, de quem entra para essa associação, qual o tamanho dele, como é que ele se encoraja, em que momento do empreendedorismo que o senhor percebe, dentro de uma grande medida, uma média ali, ele fala, eu preciso dar esse passo, ele já vende, já está consolidado e quer aumentar, ou ele fala, não, eu preciso crescer e para crescer eu preciso entrar no associativismo? Como é que é? Bom, eu acho que a decisão de entrar no associativismo é a decisão mais inteligente que ele pode tomar, de verdade. Assim eu falo, escrevo, assino, carimbo e reconheço firma no cartório. Sozinho, ele tem que ser muito competente para prosseguir, né? Então, respondendo às suas perguntas, nós da Rede Construir estabelecemos alguns parâmetros que a gente julga que ele consegue obter os melhores resultados das operações as quais a gente implementa na loja dele. Então nós definimos o seguinte, no mínimo R$150 mil de faturamento mês. Por que isso? Como a gente tem uma série de ações que a gente implementa, marketing, eventual contratação de pessoal, eventual necessidade de compra de um veículo, ou mesmo locação, enfim, tem uma série de investimentos que muitas vezes uma loja com faturamento menor do que 150, você vai falar, a 140 dá? Tá, tudo bem, né? Mas não dá 80, nós estamos muito distantes. Quem sabe no futuro a gente tenha um modelo para esse tipo de loja. Nesse instante, a nossa estrutura entendeu que R$150 mil de venda e 150 metros quadrados de área de loja. O que é área de loja? Onde o cliente circula. Então, esses são os parâmetros mínimos para você participar. O que você vai obter com isso? Ao se associar, você vai se munir de um monte de informações e de técnicas para implementar a sua melhora. Um primeiro momento que eu acho que é natural, todo mundo quer comprar mais barato, todo mundo, isso é do ser humano. Você vai no supermercado, você vê duas, uma de 10, outra de 9, eu vou comprar de 9, é natural, você vai querer sempre comprar o mais barato, é normal do ser humano. Mas ninguém montou loja para comprar. O cara comprou loja, ele montou loja para vender. Para vender. Então, hoje, a cultura da Rede Construir é vender mais e vender melhor. Como é vender melhor? As melhores práticas com o menor custo de operação para te sobrar mais na última linha. Porque o que interessa para o empreendedor é o que deixa na última linha. Não adianta você faturar 1 milhão e deixa na última linha R$1.000, é melhor vender menos. Melhor vender menos, provavelmente você vai ganhar mais. Então, hoje, o que a gente insiste em mudar a cabeça do lojista de que ele precisa vender com resultado. E o resultado é diminuir custos, aumentar eficiência e fazer chegar a informação no cliente de que a Rede Construir é a solução para os problemas que a pessoa tem. Ninguém, como regra geral, loja de material de construção não é que nem um restaurante, onde você vai lá por prazer, né? É gostoso passar algumas horas, tomar um vinho, comer uma boa comida. O material de construção, normalmente, ele vai resolver uma dor dele
que é um vazamento, que ele precisa dar uma melhorada no ambiente porque a pintura está feia, ou porque ele tem que ampliar porque a família cresceu, né? Então vai por aí afora. É fundamental que a pessoa entenda que quando você vem para uma rede associativista, você vai dar e vai receber. Se ele está imaginando que ele vai só pegar, só extrair, é melhor, de verdade, é melhor não entrar. Eu quero todo o seu conhecimento para somar com o nosso e transformar num conhecimento melhor ainda. Então, a ideia da rede é essa aí. E é legal, legal. E aí, uma pergunta, até para depois eu fazer uma pergunta para a Rosana. Quando entra, essa é uma curiosidade minha, que tinha uma frase foi do ex-governador Ciro Gomes, que ele comentou lá no Ceará. Ele ele organizou, por exemplo, supermercadistas para comprar em grupo. E aí, comprando em grupo, eles conseguiam ganhar escala e reduzir o preço nominal. Uhum. Isso é uma das ações que o associativismo te dá, é isso? Né? Sem dúvida, isso com certeza. Mas não adianta imaginar que você vai comprar da indústria com uma diferença muito grande. Uhum. Existe diferença porque, é claro, se você se une é para comprar mais barato, natural. E a indústria entende que você tem uma negociação só. Então, o esforço para conseguir atingir aquele grupo, ele é uma operação só. Ele não vai ter que falar com 10, 15, 20, 50 lojas. Né? Fala com um só. E esse número é um número que vai ser adotado para todas as demais. Então, você compra mais barato. E depois tem aquele rebate que eu falei, o cashback, né? Que acaba também sendo um desconto, porque é como se você tivesse, imagine que a associação tem uma mensalidade. O que é essa mensalidade? Mensalidade é um curso. Pronto. Você está aprendendo para como vender melhor, como vender mais e melhor, né? Então, quando ele se associa, é como se ele estivesse fazendo parte de uma escola, de um curso para aprender. Agora, além disso, se você vai entrar nessa escola, ele diz o seguinte, olha, se você usar o uniforme, você vai ganhar um desconto de 10%. Se você for um camarada aplicado, eu vou te dar mais 10%, até um ponto que ele chega e não gasta nada. Ele vai lá, estuda, se aprimora e não gasta nada. Esse é o melhor dos mundos. Rosana, deixa eu te perguntar, dentro do que você viu do que foi a sua experiência de franquia para o associativismo, que aí você comentou que você estava na parte de expansão e tudo mais. Eu confesso eu nunca mergulhei nesse mundo de franquias. Estou mergulhando agora, hein? Estou mergulhando com associativismo, com as franquias e tudo mais, mas você notava, por exemplo, muito mais dificuldade de uma expansão nessa parte de franquias, até porque também acho que o valor investido, depois o Sérgio pode me corrigir, mas o valor investido de entrada, que você tem que comprar talvez a franquia, isso seja já um muro, uma barreira de entrada, né? E talvez o associativismo, depois o senhor me corrige, se tem ou não que pagar para entrar, um prêmio de sócio, vamos dizer assim, né? E você sente essa diferença entre um e outro, vontade, apetite? É uma diferença cultural. Né? Porque a pessoa que busca uma franquia, ela já tem na veia um pouco do empreendedorismo ou já tem um CNPJ, então ela já está mais habituada ao mundo empreendedor, ao mundo do empresário, né? Vou colocar dessa forma, de fazer uma gestão. Então ela já tem um perfil diferente, né? Um lojista de material de construção, o perfil dele é mais conservador. Então, ele está apegado àquela marca que veio do avô, que veio do pai, né, e que está há muitos anos ali. Então, é muito mais difícil você virar a bandeira, né, e colocar alguém no associativismo do que alguém numa franquia. Olha só, eu juro que agora você me surpreendeu. Eu imaginava que, mas tudo que você me falou faz todo sentido. Sim. Porque se você tem, de fato, uma bandeira de família, o apego, né? O apego de falar, não, porque muda, né? Muda a fachada, muda tudo, né? Você tem que... Não é uma franquia, mas acho que também tem uma identidade visual parametrizada. Sim, e
uma das que eu julgo assim, uma das minhas maiores vitórias dentro da Rede Construir é que eu consegui fazer com que todos os lojistas, mesmo depois de um certo tempo, pintassem a fachada, colocassem o nome Rede Construir. E eu sei o quanto foi difícil e eu lembro que na época era muita persistência, era muita visita, até eles conseguirem, né? Não, realmente eu tenho que padronizar, realmente eu tenho que seguir esse padrão, eu tenho que estar adequado, né, à rede. Então, aqueles que fizeram isso estão até hoje. E a resistência, pelo visto, foi grande. Sim. E eu acredito que é uma mudança de hábito também. O negócio falou da cultura, você ter uma loja que você formatou, de repente alguém fala, não, mas agora talvez tenha que mudar aqui, mudar ali, colocar uma outra cor, colocar iluminação e tudo. Ela fala, cara, não vou fazer. E aí eu acho que deve ser um desafio razoável. Então, assim, eu falo, né, do Del Nero, sempre falo que uma rede é muito importante para os lojistas, mas até eles entenderem leva um certo tempo. Então, Imagino. Sérgio, deixa eu te perguntar aqui. A gente estava falando dessa questão da franchise, e aí, já colocando o que a Rosana falou da questão da entrada, né? A gente fala qual é o tamanho do muro de um cara que hoje, por exemplo, eu tenho lá meu material de construção, ou que seja, eu não sou um empreendedor ainda, eu falo, ó, eu vou optar por uma franquia, então eu geralmente pago a taxa da franquia e depois, igual o senhor falou, os royalties e tudo mais. Para entrar no associativismo, eu chego lá na Rede Construir e falo assim, Sérgio, eu quero entrar. O que eu me credencio, além de tudo que você me comentou da questão do faturamento e tudo mais, eu pago para entrar? Não, então é assim, essa é a grande diferença. Primeiro, vamos imaginar, a franquia, normalmente a pessoa não tem nada, nem conhecimento de gestão, ele não sabe de nada. Então eu quero montar uma franquia de esmalteria. Certo. Alguém vai lá dizer, olha, você tem que contratar tantas pessoas assim assado, com esse perfil, você tem que pagar assim, assim, assado. Na rede associativista, e falando especificamente do material de construção, você parte do pressuposto que ele já é um empresário. Então ele já conhece como fazer a gestão. Nós só vamos tentar fazer com que ele faça a gestão de uma forma melhor. Então, não existe nenhum royalty, não existe nenhum investimento que ele tem que fazer na associação, porque a associação é de todo mundo. No momento que ele assina, ele é um dos associados. Ele passa a ter direitos e deveres com relação a essa marca. O corpo e a alma dele ali junto. A única coisa que hoje, né, passados todos esses anos, a gente entende que, assim, se a pessoa tem apego com o nome dele, não tem problema, mas ele tem que dividir 50% da fachada. Tem a fachada, tem as cores da rede, azul e amarelo, como vocês estão vendo no uniforme. Ele pode colocar lá o nome da rede, minha loja, e Rede Construir. Porque um dos grandes ganhos é a pessoa passar e ver, nossa, essa loja eu já vi, então, como já tem uma outra lá, aqui tem produto e é barato. É muito comum eu receber pessoas, né, principalmente onde a gente está, eu recebo pessoas do Brasil inteiro, né, falar, lá na minha cidade tem a sua loja. Olá. Né? Eu fui na sua loja. Eu tô bom, tô bem na fita. Então é muito comum, porque a gente está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Minas, Goiás? Pernambuco, não, Goiás não está, Ceará, enfim, a gente está em 10 estados, né? Devo ter esquecido alguma coisa nesse meio. Então, um dos grandes ganhos é poder utilizar a fachada. Então, quando ele entra, ele tem 6 meses para fazer isso aí, esses investimentos e adequação. Mas ele só entra pagando mensalidade. É só isso. Que legal. Rosana, deixa eu te perguntar. A gente, um pouquinho mais cedo, você comentou sobre o Condo da Construção. Sim.
que é essa ideia? Você teve lá em Avaré também ou não? Daí você teve... Da construção. E lá em Avaré, pelo visto, você vai para Avaré, você tem um lugarzinho ali que você... E ali eu começo a escrever, né? Começa a escrever, vem uma E ideia. é verdade, olha, é verdade, sim. Mas não, na verdade foi na salinha, no piso superior da loja. Aquela que falamos. Tá. Isso, eu sentei lá, né, e eu comecei a pesquisar o mercado dele, né. Uhum. Então eu peguei uma listagem de todos os condomínios que ele atende até agora, que são em torno de 270 condomínios, e aí eu falei, caramba, tudo isso? E aí eu folheava aquilo e falava, mas isso é verdade mesmo? Aí eu ficava olhando, né, eu falei assim, nossa, mas tudo isso de condomínio? E aí eu falei assim, não, mas e construtora? Não tem quase nada? Eu falei assim, gente, é totalmente o avesso do mercado do interior. Eu falei, totalmente diferente. Eu falei, tá, vamos lá, Rosana, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Então, você começa a ligar, você visita, você pergunta, você entrevista as pessoas, e aí você vai ouvindo. Conforme você vai ouvir, se você tem um ouvido sensível, você vai captando o que as pessoas querem. Sim. E aí é óbvio que uma das conversas com o síndico, né, eu perguntei para ele, você conhece a Construir Vila Olímpia? Ele, Rosana, eu conheço, mas fica longe para mim, porque aqui do meu lado tem uma loja e eu vou ali correndo quando eu estou com pressa. Eu falei, tá, e se você tivesse um mini estoque no seu quintal? Ou um armário no seu quintal? Pô, gostei. Com os produtos. Bruno, eu preciso da minha caneta, eu preciso anotar isso aí, Bruno. Uma caneta pra mim. Eu gosto de grandes ideias. Sim. Porque eu sempre pensei, cara, mas o cara se queimar uma lâmpada, ele vai. Obrigado, Bruno. Ele vai atrás na hora. Sim, e aí vai você tá estar me contando que ia ter uma solução. Isso, exato. E aí eu falei assim, então tá. Daí ele falou assim, Rosana, seria o melhor dos mundos, mas isso não existe. Eu falei, por enquanto não existe. E aí, ok, volto eu para a sala do piso superior da Construir Vila Olímpia e continuo os meus pensamentos. Eu falei, tá, Delnera, é o seguinte, a solução é assim, sim, sim, assado. Aí o Delnero parou e falou assim, tá, Rosana, você imagina que seja assim, assim, assim? E o Delnero foi fazendo uns desenhos em umas gavetinhas. Eu falei, isso, Delnero, é isso, essas gavetas, esse desenho. E aí, buscando pessoas que construíssem o armário com essas gavetas. Nossa, não achava. E aí os caras falavam, não, mas eu desenho o armário, mas eu não tenho a tecnologia. Tá, mas eu quero que a robótica converse com a tecnologia. Tá bom, mas e aí? Precisa de um aplicativo, e agora? Vocês inventaram tudo isso aí. Sim, Marcos. E aí, daqui a pouco eu comecei a conversar com a IA e comecei a construir um aplicativo. Eu falei, tá. Eu consegui construir um aplicativo. E aí o Daniel começou a testar, assim, Rosana, falta isso, isso, isso. Tá bom. E eu ia lá, ia testando, usando IA, estudando IA e queimando meus neurônios. Enfim, nasceu o aplicativo, até com os produtos lá dentro. Assim, Daniel, o que você julga importante? Veda rosca, resistência de chuveiro, isso. E ele foi numerando uma chave de fenda. E eu fui colocando e saiu o aplicativo. Eu falei, tá. Mas agora eu preciso a máquina conversar com isso. Como que nós vamos fazer? E aí o Del Nero começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar, e nós incorporamos o Cômodo da Construção, e nasceu o nome Cômodo da Construção. Quando eu vi, eu estava com o Instagram pronto, e de repente eu fui no Google e descobri que Cômodo da Construção não existia, e que estava o ranqueamento orgânico. Eu falei, gente, é isso. É disso que o mercado precisa. A turma tá tudo concordando aí, ó. Acho que todo mundo aceitou aí. E aí, enfim, aí nós achamos uma empresa que conseguia fazer a robótica, né? Fomos, né, para Jundiaí, eu e o Delnero juntos, e encontramos outra empresa que já estava estudando para farmácia. E nesse meio tempo a gente começou a desenvolver, assim, agora sim está chegando o nosso protótipo. E aí nasceu o Cômodo da Construção. Não, mas eu gostei e você vai ter que me explicar mais, porque agora eu tô com algumas outras dúvidas. Você abriu uma gavetinha aqui, aí eu fui abrindo várias, que até então eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sim. Então a gente estava falando em rede construir, material de construção, etc. De repente você pivotou a conversa para um micro estoque dentro do condomínio. Sim, porque genial isso aí. Porque a rede Construir Vila Olímpia, ela não é uma loja de material de construção comum. O público dela que ela atende, né, praticamente 70% são condomínios. Sim. Então, ela já tem uma listagem de tudo que é necessário para o condomínio. Então, já existe uma expertise ali.
né, de produtos emergenciais. É óbvio que se tem um armário no seu condomínio e você desce e vai buscar algo que não existe ali, é óbvio que você vai clicar no WhatsApp, você vai dizer assim, eu preciso de tal coisa e vai linkar com a loja. E é óbvio que a logística do mercado vai mudar. A Construir Vila Olímpia, ela é a loja fundadora da Rede Construir. Isso. Dali nasceram muitos negócios e muitas expertises de negócio do mercado. Então, abriu o leque através da Rede Construir Vila Olímpia. Do mesmo jeito que está nascendo o Condo da Construção, e ele vai ser replicado, só que o nosso piloto é São Paulo. Ah, com certeza. O piloto é São Paulo. Bom lugar para pilotar. Mas o Brasil é feito de condomínios. O Brasil, se você for pesquisar o mercado condominial, ele é repleto em todo canto do Brasil. Inclusive, Sorocaba, que é uma cidade que eu vivi, tem 5.400 condomínios. Sim. 5.400 condomínios, você vê Sorocaba. E olha, Sorocaba é um cidadão também, né? Que eu adoro Sorocaba. Sim. Mas agora, então, vamos lá. Agora imagine comigo, Marcos. Você chega... Vou imaginar. Isso. Tô anotando. Você chega comigo. Nossa, eu adoro falar sobre isso. Eu tô vendo, cara. Eu tô ficando apaixonado tanto quanto você tá falando. Eu tô assim, cara, peraí, tô anotando aqui. Porque imagine, você chega no seu condomínio, você fala, puxa vida, queimou um chuveiro e eu esqueci de passar no material de construção. E agora eu quero falar com o vendedor já foi para casa porque são 7 horas da noite. Peraí, pausa, porque aqui, isso você não tá atendendo o condomínio, você tá atendendo o morador. O morador e o condomínio. O condomínio eventualmente. Então, mais genial ainda. Sim. Eu não estava entrando na esfera do morador, eu estava entrando, por exemplo, uma. Legal. Então, assim, eu tô lá no meu prédio e, pô, sei lá, estourou um sifão. O Sérgio comentou, estourou um sifão ali. Não necessariamente o sifão esteja lá pronto e entregue, mas assim, vou dar um exemplo do sifão e vamos imaginar que tem um sifão ali. Tem sifão ali. Eu vou poder recorrer, como se fosse um mercadinho que hoje a gente desce para comprar um negocinho ali, um macarrão. Eu vou pegar um sifão, volto para minha casa, arrumo e tchau. E você concorda que o sifão é fácil de você instalar? Você descosquiou ali, é plug and play, né? Como a gente fala. E o Sérgio comentou logo no início do nosso papo sobre a dificuldade, o peso da logística em cima de uma casa de material de construção. Sim. Né? Seja ela qual for, grande ou pequena. Sim, sim. E que você basicamente está matando esse problema na bomba. Na bomba. E para você ter ideia, Marcos, é tão importante, tão efetivo, que vai mudar a história do material de construção. Isso vai mudar a história do material de construção. Preste bem atenção. Esse podcast, um dia você vai assistir e falar, poxa, a Rosana falou, isso é verdade, aconteceu. Não, mas no dia que você estiver no iate, já estão lá em Aruba, eu quero ser convidado. Com certeza, Marcos. Com certeza. Com tudo na faixa. Com tudo na faixa, Marcos. Por favor. Você imagine, Marcos, se a gente tem um visor nesse armário de material de construção, com esses produtos emergenciais, e esse visor, ele proporcione tudo que é emergência na vida de uma pessoa. O que você julga de emergência na vida do condomínio e você julga de emergência na vida de um morador? Então vamos lá, já surgiu agora o banho e tosa dentro dos condomínios. Pois é, né? Inclusive da nossa amiga lá, a Elaine, lá da Wash I Go. Wash I Go. Vou trazê-la aqui ainda para a gente bater no interessante. Banho e tosa dentro do condomínio. Banho e tosa dentro do condomínio. Então, tudo que é emergência, por quê? A falta de tempo, trânsito, tudo que dá estafa no ser humano. Aí quando ele chega em casa, ele quer tudo ali. Então, vamos combinar. Assim, eu sei que vocês mexem com isso, talvez vocês amem o que vem. Mas assim, não tem nada mais chato na vida de um ser humano é chegar em casa e ver que alguma coisa está quebrada, eu tenho que sair de casa para ir numa casa de material de construção, e aí a galera com fila. Não. Cara, vocês foram cirúrgicos aí. Parabéns. Genial. Adorei. Deixa eu falar uma coisa que eu achei importante, Marcos. Claro que num armário desse, a gente vai contemplar aqueles produtos da curva A. Isso.
Para você ter uma ideia, esses armários têm capacidade de 60 a 100 itens, e a gente vai fazê-los de forma modular. Então, dependendo do tamanho do condomínio, você vai poder ter mais, 200 itens, 250, 300, enfim, em função da área disponível no condomínio. Mas o universo de materiais da loja é de 17 mil. É muita coisa, né? Então, o armário, ele vai ter a possibilidade da pessoa, no armário, não tem ali, ele já clica num botão e já fala com a IA o que ele precisa e já faz a encomenda no armário, no próprio armário. Claro que isso, se ele estiver lá 11 horas da noite, não vai receber no dia, mas no dia seguinte ele já vai receber. Aí tá pedindo muito, né? A ideia realmente é facilitar a vida do condômino e ter esse produto de forma rápida. Eu acho que hoje o ser humano, a pandemia nos ensinou que o nosso tempo tem valor. Demais. Né? Então, para cada um tem um valor. Tem pessoa falando, na minha hora custa R$10, para outros custa 1.000. É de cada um. Ele quer eficiência, ele quer resolver o problema o mais rápido possível. Então, o propósito do armário, esse armário inteligente com comunicação com a loja, ele supre essa necessidade. Né? Então, a pessoa tem o interesse, não tem lá no hall, clica, fala com o armário, com uma IA, a qualquer hora do dia e da noite, e isso daí se transforma num pedido que vem para a loja e depois ele recebe. Vai falar, mas eu poderia também fazer isso através de outras ferramentas. Sim, é verdade. Mas o propósito é que você ter ali como seu fornecedor. Sabe quando você vai você tem o massagista, que é o seu massagista, você vai no seu barbeiro. Fornecedor de confiança. De confiança. Então a ideia é essa, é formar esse vínculo, porque cada vez mais a gente tende a se reunir em torno de um lugar, um prestador de serviço, pessoas que você tem referência, onde você se sente seguro. Isso. E tenha certeza que aquilo que você pedir vai acontecer. Então o grande desafio é fazer com que a gente ofereça a melhor experiência possível para o consumidor. Mas é muito legal isso daí de ter a pronta entrega, porque hoje a gente vê o e-commerce, né? O e-commerce hoje ele evolui. Hoje a gente compra, a depender, a gente compra dependendo de onde a gente está, a gente recebe no mesmo dia. Mas ainda assim, tem um delay do pedido até. E hoje a gente está extremamente mal acostumado com tudo em cima da hora, né? Então, quando você me ajuda a manter esse mau costume, porque é um mau costume, mas vamos dizer, é uma comodidade, é para o bem, você me ajuda a falar, cara, se queimou uma lâmpada, eu não preciso ficar no escuro à luz de velas, por alguma razão, ou um disjuntor. Outro dia eu tive um problema com um disjuntor, eu moro em casa, né? Eu falo muito para minha esposa, a gente ama tanto condomínio, fala tanto condomínio, eu moro em casa, né? Mas eu tive um problema com um disjuntor, e tive para um serviço emergencial, chamado lá, enfim, era 3 horas da manhã, porque um calor danado, eu moro em Santos, um calor danado que estava, e a gente não conseguia nem dormir ali. E eu falei, e minha esposa, ela é exigente, não vou falar que ela é chata, mas ela é exigente, que ela fala o seguinte, quando o problema dá, resolve na hora. Porque se não resolver na hora, aí começa a embarrigar, e às vezes você não resolve, você começa a adaptar o mau funcionamento que você não resolveu na hora. E eu acho que isso vai ajudar muita gente, principalmente que fica fora o dia todo do trabalho. Chegou, teve algum problema já. Esses itens de primeira necessidade, o cara já consegue descer ali e resolver. E você trouxe com essa logística do armário e tudo mais, vocês trazem uma coisa que pouca gente consegue no mercado condominial, que é falar com o morador. Todo mundo, a gente fala muito do síndico, né? A gente fala da figura do síndico, mas no fim do dia, o grande chefe é o morador, né? O grande chefe é o condômino, o cara que está ali no dia a dia, ele que vai decidir o rumo, né, para onde vai aquele negócio. E as grandes empresas, eu converso com muitas, e eles falam assim, cara, a gente precisa criar certas coisas para a gente dialogar melhor com o morador. A gente dialoga bem com o síndico, então ele traz, mas eu não consigo chegar naquele cara que toma a decisão também, né? Uma decisão compartilhada.
E vocês estão dando essa super comodidade para esses caras. Genial. Agora, deixa eu te perguntar, em termos de se eu quiser instalar isso no meu condomínio, eu já consigo? Ou ainda tem uma janela de tempo para que isso... Você tem que acessar o site Já está disponível. .condodaconstrução.com para você entrar na lista de espera. Porque existe uma lista de espera para você fazer a encomenda. Entendi. Então, você entra ali no www.condodaconstrução.com e aí você coloca o seu nome e preenche. A Silvana, aquela síndica que teve aqui, lembra? Então, ela entrou lá na listinha. Que legal, olha aí, então já foi um bom café, já deu certo. Foi ótimo. Que legal, né? Porque eu acredito que isso... Olha, a gente estava aqui, a gente acabou não tendo a oportunidade de falar e tudo mais e tal, mas isso sendo diluído, se a gente mergulha um pouco mais a fundo, vocês vão tirar o pedido. Vocês vão ficar mais prospectando. Sim. Só vão receber o pedido, ó, quero aqui um... Sim, vai ser tudo automatizado. Tudo automatizado. Essa é a intenção. E aqui, ó, tem até a Bruna, ela já foi mais perspicaz, ela já veio e pergunta assim, ó, daqui 2, 3 anos, 2, 3 anos, vou ampliar um pouquinho mais a janela de tempo aí, 5 anos, 2030, como é que você imagina esse ponto da construção? Já está hiper consolidado? Teve uma apresentação que eu enviei para a Bruna, que eu acho que ela pode até ter aberto, imaginado mais ou menos. Então, naquela apresentação tem um desenho que é um desenho realmente daqui 3 anos, que é aquilo que vai acontecer. Vai ter entrega chegando por drone, vai ter abastecimento de armário, que o drone vai descer no quintal do condomínio, em que a pessoa ali vai pegar e vai colocar. Não sei se eu estou preparado para tudo isso. Sim, na minha mente eu já desenhei daqui até 3 anos. É mesmo? Olha só. Sérgio, você pegou a mulher, ela desenha a bomba atômica aqui. E já tá dentro. É que ela é do bem. Só coisa boa. Ela só quer... Você que é do mundo do empreendedorismo, que você curte muito todas essas coisas, agora você imagina, se no canal da Sindiflix você tem lá, instale seu sifão agora, e a pessoa entra ali, um síndico, um zelador, ou um morador que seja, ou aprenda a instalar um sifão, aprenda a instalar uma torneira, aprenda a instalar um chuveiro, o que vai acontecer? Se você coloca isso no visor do nosso armário, e a pessoa entra lá, e ela compra o sifão, e ela já entra ali e aprende a instalar, então isso é genial para o mercado, porque quando você ajuda as pessoas a resolve um problema e uma dor delas, aí mora o sucesso. É verdade. E tudo só. E ela é marqueteira, hein, Sérgio? Ela é marqueteira. É verdade. Agora, eu só queria puxar uma coisa lá da Rede Construir ainda do associativismo. Quando esses caras entram para o associativismo, esse marketing que hoje a Rosana faz muito bem de um determinado produto e tudo mais, como ela falou, é muito apaixonada por isso. Esses caras têm esse preparo ou vocês que preparam eles? Na verdade, uma pré-seleção de pessoas que tenham características que consigam absorver essa informação. Hoje a gente está com um time montado, né? Hoje nós temos uma pessoa responsável por isso, que é o Ricardo. Sim. A Rosana conheceu, uma pessoa assim com uma característica, ele é engenheiro, mas com uma característica, uma pegada de vendas também, né? E ele assumiu mesmo o papel, né? Então ele vestiu a camisa e entendeu bem o que é que a gente tem para oferecer, né? Sim. E ele, no caso, consegue passar o que é a realidade, porque assim, é muito importante ser um marqueteiro para conseguir passar a informação, dar vida para o negócio, mas ele tem que passar a verdade, a coisa tem que ser baseada na verdade, né? E é isso que a gente sempre conversa, né? A Rosana, quando ela vai oferecer, ela está oferecendo com convicção. Quem está oferecendo alguma coisa tem que ter convicção, tem que acreditar no que está fazendo, porque senão fica morno, e morno não vai para frente. Ou esquente vai mesmo, ou não vai. Isso, né? Concordo. É por aí. Legal. Olha, eu vejo aqui se a IA vai fazer bilionários, esse mundo da construção
Elon Musk que se cuide. Ele que se cuide. Não, uma curiosidade, achei interessante isso, até do Elon Musk. Falei assim, se a gente passar hoje, ganhar 1 milhão de dólares por dia, hoje, a gente demora 3.000 anos para chegar na riqueza do Elon Musk. Tem ideia? Hoje, partindo do zero. 1 milhão de dólares por dia, 3.000 anos para chegar na riqueza do cara. Então, mas pelo visto, acho que a gente vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Mas muito legal, muito legal. E aí, esse é um projeto que hoje vai pilotar em São Paulo. Sim. E depois a tendência é de que ele se expanda para as demais. Para a rede. Sim. Muito legal, muito legal. Importante que esse projeto ele nasce já com toda a estrutura de abastecimento, né? Que ele está alicerçado em cima de uma loja de material de construção consolidada com uma linha de produtos bastante extensa, como falei, de mais de 17 mil itens, né? Então a gente pode testar, tira esse produto, coloca esse outro, né? E com muita rapidez, porque nós temos o produto. E você pode temos a realidade local, né? Tem o histórico. Então, isso daí facilita. Imagine que isso fosse construído partindo do zero, sem esse respaldo de uma loja de material de construção, seria muito mais difícil de implementação. É aquele negócio, ia ser uma ideia apaixonante, isso. Mas a entrega seria um pouco mais arriscada, né? Sérgio e Rosana, eu vou dar uma varinha de condão para cada um dos dois, porque a gente tem uma brincadeira que a gente faz ao término do nosso bate-papo, que a gente dá um poder de imperador. Então você consegue curar alguma coisa que, poxa, te atrapalha, seja no âmbito dos seus negócios, seja no âmbito do país, ou de alguma coisa que talvez a gente não esteja nem mapeando aqui, mas que você conseguiria, com esse gesto, você resolveria. E eu vou agora dar a varinha de condão para a Rosana, que primeiro as mulheres, já que eu cometi a indelicadeza de começar com o Sérgio. O que é que você resolveria? Que fala assim, poxa, hoje uma coisa que me incomoda, seja no país, seja nos negócios, seja... você mataria esse problema. É uma coisa só? Uma só. Eu sei que a gente tem um desejo só. É um desejo. O meu maior desejo sempre foi, e vou continuar persistindo, é a logística do material de construção. Logística do material de construção. Certo. A minha vai, acho que um pouquinho mais além, né? Que eu acho que o mundo está doente, né? O ser humano está doente. Então eu, na varinha de condão, eu daria para todo mundo empatia. Empatia. Eu acho que as pessoas precisam aprender e tentar melhorar as dores de quem está do seu lado. Não dá para ser feliz vendo um mendigo na rua, comendo numa lata de lixo, uma criança sem uma mãe para assistir. Então, eu acho que a gente precisa ter empatia. E isso é tão dentro de mim que eu não vejo a humanidade sobreviver se ela não tiver empatia. Né? Nós temos líderes que são poderosos, né? A gente está assistindo coisas bárbaras. Como é que pode essa guerra lá do Hamas até hoje? Né? Como é que pode? Esse negócio do Irã, do Estreito de Hormuz, para tantas outras pequenas guerras. Você imagina que estão destruindo como é que chama? Do Zelensky? A Ucrânia, e as pessoas já estão oferecendo dinheiro para reconstrução. Pera, tem coisa errada. Quer dizer, você destrói tudo e depois empresta dinheiro para reconstruir. Não estamos no caminho certo. E a China fazendo o foguete para daqui 2 anos, essa é o planejamento, tá na Lua. Na Lua, já vai começar a lutear. Pô, nós já estamos aqui, tem sol, saúde, plantas, tanta coisa bonita. Nós precisamos ir lá para a Lua. Pô, para mim aquilo lá deve ser escuro. Frio, né? Deus me livre. Então eu acho que tem tanto problema aqui, né, Sérgio?
tanto problema. Tanto problema. É empatia, é isso aí, a palavra. Poxa, a minha que legal, varinha. cara. E olha, eu vou te falar que com esse toquezinho a gente, cara, melhoraria demais, a nossa qualidade de vida. Sérgio, eu vou deixar aqui, tanto o Sérgio quanto a Rosana, já vou deixar um convite prévio para a gente voltar. Porque eu quero mergulhar novamente nessa questão, mas aí a gente ia mais para tecnicidade, da gente olhar e falar qual foi o grande problema, aí a gente vai fazer uma análise de mercado. Hoje a gente veio falar sobre o ponto da construção, a gente veio conhecer a rede construir a fundo, como é que funciona, mas eu quero trazer novamente para a gente debater essa questão da logística. Na semana passada, nós conversamos semana retrasada, com o Ricardo Baracá, que é um síndico de condomínio logístico. Fantástico. O cara, ele me abriu um mundo assim, ele olhar e falou, cara, como é que o mercado, e aí eu vou falar da logística, não necessariamente da material de construção, que a GLP, que é gigantesca, né, no mundo, e aqui no Brasil ela só tem 3%, né? O Brasil representa apenas 3% do mercado dela. Uhum. Então a gente está apenas começando nesse mercado dos centros de distribuição, dos galpões logísticos, e aí a gente vai ter que falar por infraestrutura de estrada, a gente vai falar de ferrovia, a gente vai falar de tudo que talvez você resolveria com a sua varinha de condão. E aí eu queria ter esse papo. Aí não seria necessariamente para a gente falar de negócio, seria para a gente falar de país, de infraestrutura, para a gente olhar para onde é que as coisas estão caminhando, e aí, óbvio, vai chegar na ponta de vocês. E nesse momento eu queria mais agradecer pelo tempo de vocês, pela parceria, que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente parceria, Rosana, Sérgio, obrigado pela confiança, por a gente também estar aqui nesse papo aberto, né? E espero que vocês voltem mais vezes. A gente vai fazer ainda muitos cafés, e que sejam cafés promissores, e que seja uma caminhada muito, muito bonita. Então, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria que você pudesse dar as suas considerações finais, sua análise, deixar seus contatos, os contatos da Rede Construir lá da Vila Olímpia, e depois eu dou a palavra para a Rosana finaliza, e aí a gente vai para tomar o nosso café. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Eu acho que falei quando nos conhecemos, né? Acho que vocês tiveram uma grande sacada, né? Inclusive fazendo usando, né, um nome tão conhecido, colocaram uma pequena mudança e um nome muito forte, né? Então a iniciativa de vocês, a ideia é muito legal e eu desejo a vocês também muito sucesso. Com relação à Rede Construir e o Condo da Construção, eu acho que a Rosana depois pode divulgar o nosso QR Code, né, que hoje em dia ninguém mais quer. Na tela, isso, a forma de contato, né, nós estamos à disposição, independente de qualquer coisa, síndicos, que é o seu maior cliente, né? Os síndicos, nós estamos à disposição, tanto para falar da questão de material de construção, quanto dos armários, nós estamos aí à disposição, deixa a gente bem, bem feliz de poder contribuir com a melhoria da condição de vida de todas essas pessoas que vão, de alguma maneira, estarem utilizando os nossos serviços. Bom, Rosana, palavras finais. Rosana, obrigado, viu, mais uma vez, você já é de casa, né? Você chega aqui, você já tem até a facial aí. Eu que agradeço você e a Bruna pela atenção e todo esse preparo, né, do podcast. Acho que é muito importante se comunicar, porque se você não tiver visibilidade, quem é você? Né? Então, hoje em dia é necessário. Mesmo que as pessoas digam que é um mal necessário, mas é muito necessário. Senão as pessoas não sabem quem você é, não sabem do que se trata, ou por que você criou esse tipo de negócio, enfim. Então, falando de Condo da Construção, é uma solução para ajudar as pessoas. Né? O resto, né, que é muito importante também, a questão financeira,
mas é uma consequência da solução de mercado. Então, depois que você resolve um problema, aí o resto é consequência. Então, o meu contato é o 11, né? 9941-9505. Então, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, né, é só entrar em contato. Show, maravilha. Então, pessoal, esse foi mais um Condomínio SA. Se você ficou comigo até aqui e não curtiu ainda, é brincadeira, né? Então, curte, compartilha, siga a Condo da Construção, já tá? Já. Então, é o que? @Condo da Construção. @Condo da Construção. @Condo da Construção e a Rede Construir. @Construir Vila Olímpia. Construir Vila Olímpia. De todo modo, vamos deixar todos os links ali embaixo, na descrição e tudo mais. Curta, compartilha, avisa o amigo, avisa o vizinho. Vem novidade boa aí, pelo que a gente conversou, então esteja sempre antenado aqui conosco. E na próxima, como sempre, toda sexta-feira ao meio-dia, a gente roda esse novo episódio com muito conhecimento, insight, e aí a gente mergulha em cada um dos negócios. Mas muito obrigado e até a próxima semana.